Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre 4 situações, todas elas conectadas com a temática que nós temos desenvolvido aqui no canal. São temas que aqueles que estão aqui há mais tempo sabem que trazem coisas nas entrelinhas e que a maioria das pessoas olham como ou algo positivo ou olham com indiferença. A primeira das situações que nós vamos analisar é sobre esse misterioso fenômeno de luz que muitos confundiram com chuva de meteoros e depois, através de cientistas e astrônomos, disseram que provavelmente era um lançamento de foguete. E ao final das contas, parece que não é nenhuma coisa nem outra. É mais um desses fenômenos que nós viemos alertando para vocês que tem surgido com cada vez mais frequência nos céus. Nós já vamos falar sobre isso, eu só quero mostrar para vocês os outros temas que nós vamos abordar. Um deles é o processador neuromórfico de alta eficiência, que agora fará a inteligência artificial rodar desplugada da internet. Sobre o reconhecimento facial para aplicativos bancários, eles falam aqui das possibilidades como se fosse algo positivo, e nós vamos mostrar o aspecto negativo e muito negativo disso. E vamos falar também sobre esta situação aqui, que não é exatamente uma novidade, mas que talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar, que é a pele biônica que eles querem aplicar nas pessoas para supostamente, aspas, salvar suas vidas. Vamos primeiro nessa situação aqui. Então ocorreu um misterioso fenômeno de luz. Primeiro, como está dito aqui, eles achavam que podia ser uma chuva de meteoros. Eu só quero trazer aqui a informação para vocês de que eu tenho trazido sites que são os sites da mídia mainstream. Por quê? Porque nós aqui somos contestadores dessa ciência normalmente aceita, né? Desse discurso pronto dos supostos especialistas. Não de tudo, claro, muita coisa é bem fundada, mas muitas coisas como por exemplo, essa aqui, onde eles dizem que ora é uma coisa, depois dizem provavelmente é outra e não afirmam nem uma coisa nem outra, né? São dignas de contestação. Mas a gente usa sites normalmente aceitos pela ciência para fundamentar, para alcançar um público mais amplo, né, buscando também aquele público mais cético, né, que não usa muito aquela capacidade de duvidar daquilo que está ouvindo, né, desde que venha de uma fonte oficial, entre aspas. Mas enfim, o que diz essa fonte oficial aqui, que nós vamos colocar no link da descrição para vocês? Primeiro, eles achavam que era então uma chuva de meteoros. Nós já vamos mostrar o vídeo, tá, pessoal? Tem um vídeo aqui, vamos deixar para primeiro analisar o que é, depois vocês veem o vídeo. Primeiro eles disseram, não, isso é uma chuva de meteoros, mas aí chegou alguns astrônomos, dentre um dos quais o Göran Östling, e disse, olha, eu sei que isso aí pode ser qualquer coisa menos um meteoro, posso afirmar isso. Aí eles tinham dado já primeiro o nome desse fenômeno, dizendo que isso aí eram as Perseidas. E aí ele vem e explica, olha, as Perseidas são uma chuva de meteoros vindas de uma trilha de poeira, né, que o cometa Swift-Turtle deixa para trás, mas ele disse, comparando isso aí com o vídeo misterioso do fenômeno de luz, não é o caso. Por quê? Porque ele diz, meteoros são fenômenos muito curtos e lineares, que aparecem como listras no céu. Quer dizer, são listras que passam cortando o céu e somem tão logo quanto apareceram, né? E aí eles começaram a dizer, não, então se não é o tal do fenômeno de meteoro, então isso aí deve ser um lançamento de algum tipo de foguete espacial, alguma coisa assim, né? Aí começou a se questionar isso. Até o tal do Eric Stempels, né, cientista espacial da Universidade de Uppsala, afirmou que é mais provável que seria um lançamento de foguete. Ele menciona o lançamento da SpaceX, da Falcon 9 da Califórnia, né, na noite de sábado, do horário sueco. Todas as vezes que determinados fenômenos têm aparecido no céu, eles têm falado que é culpa da SpaceX. Não, isso aí foi a SpaceX. Só que, se você for analisar, nem sempre a SpaceX está praticando algum tipo de lançamento. É só coligar, é só você buscar as informações, você vê que não fecha, não bate horário, não bate local. E teve um dos fenômenos que foi uma literal espiral projetada no céu. Eles disseram, não, isso aí foi a SpaceX. E agora estão dizendo novamente. Nós temos apontado aqui no canal vários fenômenos diferentes entre si, né? A gente costuma trazer fenômenos diferentes, costuma trazer fenômenos que se repetem, e este aqui é um fenômeno um pouco diferente daqueles que nós temos mostrado. Vamos mostrar o vídeo e que vocês tirem suas próprias conclusões.
Então, primeiro eles acharam que era a nuvem de poeiras aí do Perseide. Então, vocês veem que não é nada disso, não é um meteoro. Ele não corre pelo céu, ele fica parado no céu, quase que como um fenômeno de espiral, daqueles que nós costumamos ver, né? Então, é totalmente diferente do que seria uma chuva de meteoros ou um meteoro isolado que fosse. Você perceba assim, que ele tem um formato cúbico. Vocês conseguem notar isso aqui? Veja que ele é um cubo e ao mesmo tempo é um espiral em cubo. Ao centro nós vemos uma espécie de esfera, né? Como se fosse a quadratura do círculo, né? Que a gente fala muito lá na comunidade fechada. Então, me parece muito uma espécie de espiral, ao mesmo tempo em que nós vemos aqui um cubo formado lá ao fundo. Pessoal, nós temos alertado, fenômenos desse tipo têm surgido um atrás do outro. Nós vamos ter que voltar a um fenômeno antigo aqui, que nós tratamos lá em 2012, que na época foi levado aí como algo jocoso, mas não é no vídeo de hoje. Nos próximos vídeos aí nós temos que trazer algumas coisas lá do passado de volta aqui para vocês. Mas agora vamos falar um pouco disso aqui. O processador neuromórfico. O que quer dizer um processador neuromórfico? Neuro, né, de neurônio, e mórfico quer dizer que ele tem a forma, a morfose, a maneira de ser, mas não quer dizer que ele seja composto de neurônios, ou seja, ele apenas copia a forma, copia o jeito, e por ter copiado a maneira como nossos neurônios cerebrais funcionam, ele se tornou muito mais rápido, muito mais eficiente. Ele é capaz de cálculos que desenvolveram a inteligência artificial de uma maneira muito mais avançada. E agora esses chips, esses processadores estão se tornando tão pequenos que isso possibilitará que eles funcionem fora da internet, ou seja, eles não vão mais demandar toda aquela capacidade de internet que pode ser coletada em pontos diversos da internet. Inclusive, eu acho, pessoal, que muitas dessas minerações de criptomoedas foram utilizadas não só para calcular, para minerar criptomoedas, mas também para fornecer, para subsidiar esses cálculos aí que eles estavam fazendo mundo afora, né? E agora, cada vez menos, eles vão precisar das máquinas espalhadas pela internet, porque a capacidade de processamento deles tem aumentado muito, né? Enfim, uma equipe internacional que apresentou um novo chip neuromórfico que imita o cérebro e que roda as computações diretamente na memória foi projetado e otimizado para aplicações de inteligência artificial. Essa inteligência artificial em hardware faz tudo isso usando uma fração da energia consumida pelas plataformas de computação de inteligência de uso geral. Porque a inteligência artificial usa tanta quantidade de energia, basta ver a computação quântica, né? Que demandava, por isso é que eu digo que muitas dessas minerações aí de criptomoedas acabaram sendo utilizadas para os cálculos, né? Porque isso tornava, vamos dizer, coletivo o custo, né, daquilo que eles estavam buscando. Mas agora eles estão conseguindo criar essa capacidade em microchips mais reduzidos. E eu digo para vocês que eles vão chegar ao ponto em que isso aqui não vai ser meramente neuromórfico, ele vai ser biologicamente coligado com as máquinas, ou seja, eles vão usar os neurônios do próprio ser humano e de alguma maneira vão coligar isso com as máquinas. Eu penso que através de coisas como o Neuralink, eles vão utilizar o próprio cérebro humano para esses cálculos que eles vão fazer. Então, o Neuralink do Elon Musk, aí, conectando o cérebro humano, vai fazer com que o cérebro daqui a pouco fique trabalhando, né, para esses cálculos, quase como as máquinas de mineração faziam. Não é a promessa do Bill Gates, né, de fornecer aí criptomoedas para as pessoas que conectarem, né, com o seu cérebro com as máquinas. Então, o que vão ser essas criptomoedas? Vão ser fruto do uso do cérebro humano como um objeto, como uma coisa, como se a pessoa fosse uma res. Uma res é o quê? É como se fosse um ser que puxa carroça, né? Um burro, um gado, uma besta qualquer, né? Então, as pessoas vão se tornar como bestas puxando carroças, né, através da tecnologia. Cada um faz o que quiser, né? Nós estamos aqui fazendo o nosso aviso.
E aí nós vemos coisas não tão graves, mas que vão possibilitar que esse tipo de tecnologia aconteça. Nós temos falado sobre o reconhecimento facial, só que agora o que eles vão fazer é coligar o reconhecimento facial de forma compulsória com os nossos celulares. A utilização de dados biométricos já são feitos, vocês sabem disso. E aí eles dizem, não, isso aí vai trazer segurança. É sempre a maçã da bruxa, o docinho da bruxa, de João e Maria. Sempre tem o lado bom, só que quando as pessoas menos percebem, estão presas no caldeirão, ou prestes a ir a ele. Então eles dizem, não, mas isso vai evitar roubo de identidades, os dados biométricos são impossíveis de ser roubados. Desde que ninguém encoste aí um artefato na sua cabeça, na rua, e diga, olha, abra a sua conta agora no seu celular e me transfira tantos R$1.000. Desde que isso não aconteça, e obviamente vai acontecer, nós estamos no Brasil e nós sabemos como as coisas são. Eles dizem, não, mas isso vai evitar fraudes, porque senhas podem ser roubadas, mas a biometria não. A gente já viu filmes, por exemplo, onde até dedos são arrancados, olhos são arrancados, para que portas sejam abertas. A ficção já antecipa a criatividade humana para cometer o mal, ela é muito maior do que para desenvolver o bem. E aí eles dizem, isso vai evitar lavagem de dinheiro por conta da individualização dos dados de acesso. Nós sabemos, por exemplo, como são criadas as fraudes. Eu vou explicar para vocês uma das fraudes que são utilizadas. Os fraudadores, os estelionatários, eles fazem o seguinte. Eles pegam um morador de rua, normalmente alguém envolvido com entorpecentes, alguém no final aí de carreira, que está nas ruas da Cracolândia da vida. Então eles pegam essas pessoas, dão um banho, botam um terno e gravata, levam para uma agência bancária, abrem uma conta no nome dessa pessoa, arrumam toda a documentação dela, e aí cometem uma série de irregularidades e crimes em nome da pessoa, captam dinheiro, utilizam de aplicativos para sacar esse dinheiro, e aí quando aqueles que foram lesados vão procurar os culpados, eles acham um morador de rua que nem sabia o que estava sendo feito. Para ele deram ali R$50 e uma Coca-Cola e pronto. E aí, às vezes, milhares ou às vezes milhões de reais foram desviados, sem falar na lavagem de dinheiro em si. Então, óbvio, eles têm razão. Há um lado positivo, só que, mais uma vez, isso aqui nos trará um aprisionamento muito grande. Nós sabemos que, em algum momento, quando você se posicionar contra as atitudes de certos e futuros ditadores que virão, não tenham dúvidas disso, porque esses iluminados que julgam que sabem mais do que o povo, aquilo que é bom para o próprio povo, eles vão em algum momento dizer, olha, esse negócio de democracia não funciona e vamos acabar logo com isso. Vamos fazer as coisas como elas funcionam. Esses são os ciclos daquilo que a gente vê acontecendo no mundo inteiro. Momentos em que há um pouco mais de liberdade e depois a tirania se impõe. Nós estamos vendo, se desenhando lá no horizonte do mundo, e não mais tão distante, que o mundo está partindo para essas escolhas tirânicas. É mais ou menos como era o povo hebreu, que antigamente tinha liberdade e começou a invejar os povos no seu entorno, porque esses povos tinham reis e eles conseguiam se desenvolver mais. Eles começaram a clamar a Deus por um rei, e Deus, através do profeta, dizia, olha, isso não é uma coisa boa, não, mas nós queremos progresso e tal. Ao final das contas, o que eles conseguiram foi perda de liberdades. Então, alistamentos obrigatórios, impostos e toda uma série de coisas que antes eles não tinham. Muito bem, as pessoas trocam liberdade por uma suposta segurança e acabam sem nenhuma. E agora vamos para a última das matérias aqui, essa pele biônica que como se diz, para acabar. Veja só. De anéis anti-infidelidade até máscaras que mudam de cor com suas emoções. A tecnologia vestível parece ter se infiltrado em quase todos os aspectos da vida cotidiana. Veja só, anel anti-infidelidade e máscaras que mudam de cor conforme o humor da pessoa. Esses sensores em rápido desenvolvimento podem servir como ferramentas valiosas para atletas, fashionistas futuristas e até o pessoal aí dos instrumentos de ataque e defesa, devido à enorme quantidade de dados úteis que podem acumular. Então veja só, a pele eletrônica flexível é capaz de coletar dados sobre uma ampla gama de indicadores,
de saúde, incluindo frequência cardíaca, hormônios de estresse, concentração de íons sódio no suor, etc, etc. Sempre aquela questão, não, isso aí vai beneficiar sua saúde, vai salvar a sua vida. Quando o sistema detectar que você está iniciando um processo de infarto, de repente ele vai acionar o pronto-socorro e você vai ser abordado pelo pronto-socorro, de repente, antes mesmo de o infarto acontecer. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, eu digo que isso é possível, e tanto é assim que isso vem como um atrativo para as pessoas aceitarem esse tipo de tecnologia. Porém, assim como ela vai fornecer dados que podem lhe beneficiar, isso é como o docinho da bruxa. Por outro lado, você pode acabar enjaulado e prestes a ir para o caldeirão, porque da mesma maneira como um aplicativo desse pode coletar dados para o bem, pode coletar para o mal. Nós já enfrentamos aí, já vimos questões raciais no passado, onde algumas categorias de pessoas achavam que eram superiores às outras. E isso não é exclusivo de um país e nem de uma época da história. Isso vem ao longo de milênios acontecendo. E aí, de repente, alguém pode impor um tipo dessa pele biônica para que todos usem, coletar informações e começar a dizer, olha, esse tipo de gente aqui não é saudável, esse tipo de gente aqui tem a genética assim e assado que não é compatível com aquilo que nós queremos para o futuro, e começar a analisar as pessoas, classificá-las não só mais por essas imposições que eles estão planejando, como créditos de carbono, créditos sociais, não, mas também por créditos de saúde. Não, essa pessoa aqui ela tem uma acreditação muito baixa, ela é um estorvo para a sociedade, então vamos excluí-la, né? Vamos começar a impor mais impostos em cima dela, porque ela sobrecarrega o sistema, então ela tem de contribuir mais, etc, etc. Não, pessoal, vamos pensar pelo lado positivo, pela humanidade, as pessoas são humanas, né? A partir daí o SUS vai funcionar e tantas outras coisas vão funcionar. Pessoal, nós temos de ser realistas, nem otimistas e nem pessimistas. Em determinados momentos, pessoas boas estão governando e as coisas funcionam de uma maneira positiva. Mas quando a chave vira e pessoas más vão ao poder, todo esse aparato aí é utilizado sim de forma a prejudicar o ser humano. Nós sabemos que é assim, vamos ser realistas. E é isso, pessoal. Mais algumas coisas para vocês ficarem atentos. Eu sei que pouco se pode fazer, mas quando a gente não incentiva algo, a gente já está, no mínimo, atrasando que aquilo se desenvolva. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.